Fala, meus magrelos e minhas bombadas. Eu sou o Magrelo Bombado e hoje nós vamos meditar aqui na palavra. Na palavra. Em breve vou trazer outros vídeos também falando de conteúdos que eu já fazia. Mas agora eu vou meditar aqui na palavra com vocês em Romanos capítulo 8. Vai ser o Romanos capítulo 8, certo? Vamos começar. E na palavra de Deus diz assim, está em Cristo para não pecar. Vamos lá. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu esqueci de falar que no caso aqui vai ser até o versículo 11, né? Aqueles que são... De novo, vou ler aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era possível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho Jesus, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, porque para que a justiça da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito que vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará vossos corpos mortais pelo seu Espírito em quem nos habita. Aqui Paulo deixou muito claro que não é todo mundo que tem o Espírito Santo. Muita gente cai naquela ilusão de que Jesus ele salvou nós, então a gente está salvo. Não é necessariamente isso. Sim, a gente está salvo, mas a gente tem que tomar a decisão se a gente vai continuar sendo salvo ou não. Porque salvo a gente já é, de fato, mas a gente pode escolher rejeitar essa salvação. O erro das pessoas que as pessoas cometem é acreditar que todo mundo tem o Espírito Santo, porque Jesus ele deixou o Espírito Santo conosco, mas não é todo mundo que tem o Espírito Santo. Jesus nos deu o Espírito Santo, mas não é todo mundo que recebeu o Espírito Santo. Não é todo mundo que tem o Espírito Santo. Eu mesmo não tinha o Espírito Santo. Eu mesmo não tinha o Espírito Santo. Por quê? Eu pecava em paz. Eu pecava e dormia tranquilo com isso. Agora, hoje em dia, eu não consigo ficar em paz, eu não consigo ficar tranquilo quando eu erro com Deus. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela pode até pecar, mas ela não consegue viver na prática do pecado. Bom, existe uma coisa que muitas pessoas entendem errado. Isso daqui pode parecer confuso à primeira vista, à primeira vez, mas pecar em si não vai me levar ao inferno. Da mesma forma que não pecar não vai me levar ao céu. Muita gente acredita que o céu é por mérito próprio, que o inferno
é por mérito próprio, se é que eu posso chamar isso de mérito, né? Mas vamos deixar algumas coisas bem claras. Jesus, ele pagou o preço na cruz. Ele nos tirou da condenação. A gente era alvo da ira de Deus. A gente estava nas trevas. A gente vivia no reino das trevas, espiritualmente falando. Mas Jesus, por meio do seu sacrifício, ele nos tirou do reino das trevas. Ou seja, salvo a gente já é. A única coisa que a gente tem que fazer é se entregar a Jesus, se render a Jesus, se render a Jesus. Eu não deixo de pecar só para ir para o céu. Olha só, gente, eu tô abandonando essa vida de pecado. Eu não vejo mais pornografia. Eu não bebo mais, eu não me prostituo mais. Exemplos de pecados, tá? A gente não deixa de pecar para ir para o céu. A gente deixa de pecar, a gente renuncia ao pecado por a gente já ser salvo por Cristo. O fato de você abandonar, renunciar ao seu pecado já é um grande sinal de que você já é salvo em Cristo. O fato de você renunciar ao pecado e viver uma vida completamente diferente já é prova concreta de que você já está salvo, que tu já faz parte do reino de Deus, Não é por mérito próprio. O preço já foi pago lá atrás. Jesus, na cruz. Somos salvos pelo mérito de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. De novo, eu vou ressaltar aqui. Você não deixa de pecar para ser salvo. Você deixa de pecar porque você já é salvo. Você se rendeu a Jesus. Você reconheceu que Ele é o Senhor. Você reconheceu que Ele é o Senhor. Primeiro Ele te salvou. O primeiro passo foi dado na cruz. Você já é salvo. Renunciar ao pecado e viver uma vida nova é uma confirmação disso. Porém, não é todo mundo que se rende para Jesus. Porque da mesma forma que nós já somos salvos em Cristo Jesus, tanto é que fala aqui na Bíblia, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Entenda uma coisa. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. Eu pequei, você pecou, todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos uma natureza naturalmente pecaminosa. Mas Jesus, por meio do seu sacrifício, Ele nos salvou. Ele nos deu o direito. Como eu disse, tudo por causa de Jesus. Nada é por mérito próprio, porque não somos merecedores. Nós não merecemos ser salvos, mas Ele nos deu o direito. Ele nos deu o direito. O inocente que absorveu todo o pecado para que nós possamos ser, para que nós podemos ser justificados em seu lugar. Jesus era o inocente e nós os bandidos. A gente era os réus, né? Os criminosos, vamos dizer assim. Imagina um tribunal de justiça. Jesus é o inocente e nós somos aqueles que já estávamos condenados. A gente vai ser preso.
O que Jesus fez foi basicamente chegar no tribunal, dizer: eu fiz isso, eu matei, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, ele sendo inocente. Logo, todos os crimes que nós cometemos foi para Jesus e ele foi preso em nosso lugar. Isso daqui que eu usei foi só uma figura de linguagem, né? Vamos supor, uma parábola. Um monte de criminoso foi o inocente lá, disse que cometeu todos os crimes e os criminosos foram inocentados. Foi basicamente isso que Jesus fez. Ele viveu uma vida inteira sem pecar, ele não matou, ele não adulterou, ele não mentiu, ele viveu uma vida perfeita. Mas é justamente por isso, por ele ser perfeito, que ele tinha condição suficiente para pagar o pecado em nosso lugar, ou seja, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas ele nos deu o direito. Ele passou a inocência dele para nós. Nós fomos justificados do pecado. Jesus morreu a nossa vida para que nós pudéssemos viver Jesus. Jesus, ele morreu a nossa vida. Ele morreu aquilo que deveria ser a nossa morte, para que nós possamos viver aquilo que ele nos ensinou. Jesus morreu à humanidade para que a humanidade vivesse em Jesus. Olha só que coisa, né? Olha só que coisa. Mas ainda não acabou. Eu vou continuar pregando aqui uma coisa que vai ser muito importante, presta bem atenção. Muita gente que se engana, acha que simplesmente ficar sem pecar vai para o céu, sendo que na verdade não. A pessoa, ela até pode ficar tempo suficiente sem pecar, sem beber, sem se prostituir, sem fazer isso, sem fazer aquilo. Mas se a pessoa, ela não se entrega para Jesus, então de nada adianta, porque negligenciar a palavra de Deus também é pecado. Não ter conhecimento sobre a palavra de Deus também é pecado. A Bíblia diz que muitos perecem por causa de conhecimento. Muitos perecerão por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Muitos perecerão por falta de conhecimento. Você pode até não beber, não fumar, não matar, não se envolver com a mulher de um casado, não roubar, mas se a tua vida não está em Jesus, então tu é tão pecador quanto a galera que faz isso. Na verdade, todos nós somos pecadores. Eu sou pecador. Você que está assistindo esse vídeo é pecador. A diferença é que eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador, e eu creio que eu tenho o Espírito Santo, porque antes eu pecava em paz. É bizarro pensar que eu pecava em paz. Hoje em dia eu não consigo viver na prática do pecado. Eu não consigo nem cogitar a ideia de viver uma vida de promiscuidade, de sair para encher a barriga de álcool, de sair para carnaval. Eu nunca gostei desses negócios para início de conversa, mas pô, meu irmão, o Espírito Santo, ele muda a pessoa. O Espírito Santo, ele muda a pessoa. Sério mesmo. Se eu continuasse sendo a mesma pessoa de antigamente, pode ter certeza que você não estaria vendo esse vídeo aqui. Você não estaria vendo esse vídeo aqui, pode ter certeza. Então, não pecar não vai te levar ao céu.
Da mesma forma que pecar não vai te levar ao inferno. Então, o que leva ao inferno, Jessé? O que vai te levar ao inferno, de fato, é a falta de arrependimento. Porque se todo mundo fosse para o inferno por pecar, então todo mundo iria para o inferno, tá? Porque todo mundo pecou. O que leva para o inferno é a falta de arrependimento. É você não aceitar, é você não reconhecer Jesus, é você não se render a Ele e entregar sua vida para o inimigo. O pecado não é para quem peca, o pecado é para quem não se arrepende. Na verdade, não, o inferno não é para quem peca, o inferno é para quem não se arrepende. Eu corrigi o que eu disse aqui. E para falar a verdade, o inferno nem era para ser dos seres humanos que não se arrependem. O inferno ele foi criado só para Satanás e seus anjos, Satanás e seus demônios. Mas como o pecado entrou no mundo e corrompeu a humanidade, o inferno não pertence só a Satanás e seus demônios, mas também àqueles que não reconhecem Jesus e escolheram viver no pecado. Satanistas, macumbeiros, idólatras, imorais, feiticeiros, tudo aquilo que não está de acordo com o Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que não está de acordo com o Espírito Santo de Deus. Certo? Então, o inferno é isso. É para quem não se arrepende. Não é para o pecador. É para o pecador que não se arrepende. Porque pecador todo mundo é. Jesus veio para salvar o pecador e não para condená-lo. Porque o pecador já estava condenado. Jesus ele veio salvar o pecador da condenação. Então lembra, eu vou repetir. Pecar não leva ao inferno. O que leva ao inferno é não se arrepender do pecado. Não se arrepender do pecado. Porque tem dia que a gente peca e a gente nem percebe. Você só vai para o inferno se você não se arrepender do pecado. Você só vai para o inferno se você continuar em cima do muro. Se você continuar em cima do muro, porque eu vou te dizer uma coisa, o muro é de Satanás. O muro é do inferno. Não existe uma terceira opção. Ou é o caminho de Deus, ou é o caminho da perdição, mano. Então acorda. Eu não estou falando isso para te deixar com medo. Eu não estou falando isso para te deixar desesperado. Eu não estou falando isso para... Olha só, se tu fizer isso, tu vai ser salvo. Mano, entenda uma coisa. Salvo, você já é. Só de você estar assistindo esse vídeo aqui, é porque você já é salvo, entendeu? Só o fato de você abandonar de uma vez os seus pecados, só o fato de você renunciar ao seu pecado, já é um grande sinal de que você já é salvo. Você não está sendo salvo, você já é salvo. Ah, mas eu tenho que fazer a obra, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que orar mais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Lembra que eu disse lá atrás que a gente não é salvo por mérito próprio? Não somos salvos por obras. Não somos salvos por fazer isso, por fazer aquilo, por fazer sei lá o quê. Na verdade é o contrário. As obras que fazemos para Deus já são a consequência de já ser salvo. Então você faz a obra de Deus
não para ser salvo, mas porque você já é salvo. Você já tem, você já está no caminho do Senhor, você já é salvo. Você fazer a obra é uma confirmação de que você já é salvo, que você já é salvo, né? Se Deus está te usando na obra dele, pode ter certeza que tu já é salvo. Ah, mas se ele não estiver usando, então eu não sou salvo não. Se tu se arrependeu dos teus pecados, se tu entregou tua vida para Jesus, ainda que tu não esteja fazendo a obra, se tu tá orando todo dia, buscando Deus na palavra, no secreto, todo dia, pode ter certeza que isso daí também já é um grande sinal de que tu já é salvo, meu irmão, de que tu já tá no caminho certo. Não fique se cobrando muito, pô. Não fica se cobrando muito, não. Deus, ele vê o teu esforço, pô. Deus, ele vê o que tu sofre. Ele vê as tuas lutas. Ele sabe qual é a tua dificuldade. Mas eu sou muito fraco na área da pornografia. Eu sou muito fraco na área da bebida. Na área da bebida. Eu não, quando tem uma festa imoral rolando, eu não consigo resistir, eu participo. Deus, ele sabe de tudo isso, mano. Ele sabe qual é as tuas fraquezas, ele vê qual é a tua dificuldade. Entrega para ele, chega para Deus no secreto e entrega para ele. Se ajoelha perante ele e fala: Pai, eu sou fraco nisso, eu sou fraco naquilo, Pai. Eu entrego todos os meus problemas nas tuas mãos, Senhor. Tem misericórdia de mim, Pai, me perdoa, não tira de mim o teu Santo Espírito. Eu uso muito aquela frase que Davi falou, né? Não tira de mim o teu Santo Espírito, porque de fato nós somos pecadores, mano. Nós pecamos todos os dias e a gente nem percebe. Então, tu ora assim. Tu primeiro reconhece que Deus, ele é o teu Salvador. Aí depois tu pede perdão. Aí depois tu pede para ele te ajudar em todas as áreas da tua vida. Não sei que áreas são porque eu não conheço quem está vendo esse vídeo. Talvez eu conheça, mas eu não sei quais são as áreas dessa pessoa. Aí é contigo e Deus. Mas uma coisa é certa, só o fato de tu estar se esforçando já mostra que tu já é um salvo em Cristo Jesus. Então, mano, não tenha medo do inferno. Não tenha medo do diabo. Pelo contrário, é o diabo que tem que ter medo de ti, porque o Espírito Santo, ele habita em ti. Então não há condenação, mano. Se tu tá em Cristo Jesus, então não há condenação, cara. Deus, ele vê o teu esforço, ele vê as tuas batalhas. Fica com essa palavra, meu irmão. Fica com essa palavra. Nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Se você tomou a decisão de seguir Jesus, pode ter certeza que você não está sendo salvo, mas sim que você já é salvo. Que você já é salvo. Não há condenação para você que escolheu aceitar Cristo Jesus. Se você tem o Espírito Santo e aceitou a Jesus, não há condenação. Mas é claro, nós ainda somos sujeitos a pecar, somos sujeitos a cair. Davi, ele tinha o Espírito Santo, era o homem segundo o coração de Deus, e mesmo assim Davi, ele pecou, ele matou um dos melhores soldados dele só para ficar com a mulher do cara, a Betseba. Então sim, até o segundo coração de Deus acabou caindo no pecado. Mas lembrando, não se condene, não fique se culpando. Quando tu cair no pecado,
tu vai primeiro pedir perdão. Certo? Tu pede perdão para Deus, tenha uma conversa sincera com Ele, mas é uma conversa sincera mesmo, e tu não vai ficar se acusando. Quando tu cair no pecado, a primeira coisa que tu tem que reconhecer, que tu é um pecador, que enquanto tu estiver nessa terra, tu vai ser sujeito a errar. Nós somos sujeitos ao erro, nós somos sujeitos a errar o alvo. Nós somos sujeitos a errar. Porque é isso que pecado significa, errar o alvo, errar o objetivo, o propósito. Então, quando você cair no pecado, acredite, isso vai acontecer muitas vezes. Eu sei disso porque já aconteceu comigo várias vezes. Primeiro, você vai reconhecer que você é um pecador e que você é salvo não pelo próprio mérito, mas sim pelo sangue de Jesus. Segundo, você vai orar para Deus pedindo perdão pelos seus pecados. E você vai ter uma conversa sincera com Ele. Aí é contigo e Deus. Esse é o papo reto do seu irmão aqui, pregando essa palavra. Fica com essa palavra. Fica com Deus. Eu peço tenha um ótimo dia aí. Fica com Deus e um abraço do Magrelo. Louvado seja o nome do Senhor.